Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a virar réu. Mais informações chegando com o Arthur Coelho, nosso colega que passou aqui a madrugada na Band News FM, vai trazer todas as repercussões. Fala aí, Arthur. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá comparecer novamente ao Tribunal de Manhattan no dia 4 de dezembro deste ano. O republicano, que se tornou o primeiro ex-presidente americano réu em processo criminal, se declarou inocente depois de ser acusado de 34 crimes. Entre outras acusações, está a feita pela atriz pornô Stormy Daniels, que teria recebido equivalente a R$680 mil de um advogado de Trump para não revelar um suposto caso com um republicano. Formalmente, Trump foi detido após se entregar, mas não chegou a ser algemado. Após os procedimentos legais, ele deixou a corte e embarcou para a Flórida. Em pronunciamento, o ex-presidente fez críticas ao promotor do caso, Alvin Bragg, e aos democratas, e disse que está em andamento uma tentativa de interferência nas eleições do ano que vem. O único crime que eu cometi foi defender a nação daqueles que buscam destruí-la. Esse caso falso foi apresentado apenas para interferir nas eleições de 2024 e deve ser derrubado imediatamente. Para o professor de Relações Internacionais e pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior, a postura de Trump sinaliza a antecipação da disputa presidencial nos Estados Unidos. Ele não seja julgado a tempo e também não seja cassado nos seus direitos políticos. Aí nós poderíamos ter uma situação inédita de ter um presidente dos Estados Unidos e que, depois de eleito, seja condenado e julgado e com uma ordem de prisão. Bem, daqui a pouquinho o Eduardo Barão vem direto dos Estados Unidos nos trazer informações sobre essa manhã aqui, informações atualizadas sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De volta aqui ao Brasil, o Diário Oficial da União de hoje traz a portaria do MEC suspendendo a implementação do novo ensino médio por 2 meses. A medida anunciada ontem foi tomada depois de uma reunião entre o presidente Lula e o ministro da Educação. Segundo Camilo Santana, o objetivo é não prejudicar os alunos que vão prestar o Enem enquanto uma consulta pública é realizada para debater o tema. A gente vai suspender esse cronograma de implementação por 60 dias, vamos aprofundar a discussão nessa comissão para que a gente possa tomar decisões, já que, repito, não haverá nenhuma mudança no Enem em 2023, como não já havia previsto por lei. E vamos aprofundar o debate e tomar decisões com muita responsabilidade. Ministro Camilo Santana diz que as escolas que já estão implementando esse novo ensino médio vão continuar com o processo. O que está suspenso é a portaria de implementação do cronograma de implementação do novo ensino médio, especificamente mais o Enem, porque o ano letivo do segundo ano já está em curso, isso vai se manter. 2023, o que nós estamos suspendendo é qualquer avanço na implementação até que essa comissão defina, avalie, ouvindo a todos, quais serão as modificações ou mudanças ou correções que nós faremos no ensino médio. As mudanças chegaram aos alunos da primeira série no ano passado e neste ano estão sendo adotadas para a segunda. Em 2024 estão previstas para a terceira, ou o terceirão. Além das disciplinas obrigatórias, há uma grade voltada para o mercado de trabalho chamada de itinerário formativo. A presidente executiva do Todos pela Educação avalia que o melhor caminho sempre será o do diálogo. Priscila Cruz afirma que seria um erro simplesmente cancelar todas as mudanças, apesar de apontar problemas na proposta que foi aprovada no Congresso. A reforma já está sendo implementada nos estados, com problemas, mas também com muitos sucessos. Então não vale a pena a gente sacrificar uma mudança que tem como essência algo muito importante, possibilidade do aprofundamento dos alunos no ensino médio em determinados itinerários formativos. Então, ao invés de a gente jogar tudo fora, é melhor sempre, eu acho que como postura de vida, a gente olhar para os problemas, solucionar esses problemas. A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação afirma que ainda não é possível dizer quais impactos a suspensão do novo ensino médio terá no Enem. Andressa Pelanda prevê, no entanto, um cenário de desigualdade de oportunidades justamente pelo modelo atual de educação.
Muitas escolas privadas de elite especialmente, não estão implementando essa reforma no sentido de redução de disciplinas, pelo contrário. Então, o principal impacto que vai haver com o Enem independe dessa suspensão ou não desse período e do que está acontecendo, porque na verdade já vai gerar um impacto de aumento de desigualdade, ainda mais em relação àqueles estudantes que são, né, mais pobres, que têm menos acesso a uma educação de qualidade, e em relação àqueles que têm mais ascensão social. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 no governo Michel Temer, e a gente já falou bastante sobre ele aqui. Tem muitos pontos que são questionáveis, controversos, mas há coisas boas ali. Né? Há boas portas que estão abertas para uma educação mais produtiva e mais eficiente. Não só do ponto de vista do Enem, mas da própria formação profissional e humana dos alunos. Então não é algo que a gente tenha de amassar e jogar no lixo. O problema é que não houve nenhum encaminhamento nos últimos 4 anos depois da aprovação no governo Temer. É impressionante a incompetência e a incapacidade que senhores como Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, quem mais? Milton Ribeiro. Vitor Godoy, que era da turma. O Vitor Godoy foi nos últimos instantes. Isso, ficou um tiquinho só. Já pegou ali a coisa desandada, né? Só deu encaminhamento para o nada. Isso. Que lhe foi entregue. É impressionante como esses homens em nenhum momento se preocuparam com o que estava acontecendo sob o seu guarda-chuva. Nunca olharam para a educação de fato. Teve uma um visão. Só que se preocupou com o guarda-chuva. E não desse jeito. No caso foi o Abraham Weintraub fazendo vídeo engraçadinho. De que tá chovendo fake news. Esse aí se preocupava mais em ficar provocando chineses, estava mais preocupado em colocar na cadeia ministros do STF, como ficou claro naquela histórica reunião, estava mais preocupado em pedir abracinho ao presidente na hora da despedida, estava mais preocupado em fazer a má política. Vélez Rodrigues é outro, é alguém que trabalhava com educação. Né? Tinha lá, era um discípulo de Olavo de Carvalho, não se esperava grande coisa dali, mas pelo menos era alguém que trabalhava com educação, mas parecia também mais preocupado em fazer política na internet e muitas vezes criticar o próprio povo do país em que trabalhava quando disse quando afirmou lá que o brasileiro quando viajava roubava almofada de avião. Eu nunca vi ninguém fazer isso, deve ser os amigos dele que fazem isso, mas ninguém, Milton Ribeiro estava muito mais preocupado em ser cicerone de pastor trambiqueiro pelo Ministério da Educação e suas visitas ao Palácio do Planalto, em colocar a própria foto em bíblias, do que em cuidar da educação. Ninguém deu um único olhar cuidadoso a essa reforma que precisava de um andamento nos últimos 4 anos. Ninguém se preocupou com um currículo único. E aí virou vale tudo. Cada escola decidia o que faria lá para se adaptar às novas regras da reforma. Não tinha como dar certo. E não deu mesmo. E agora a gente está aí diante desse impasse, né? Diante de uma questão que divide até o próprio governo e até o próprio partido do presidente da República, Sheila. E só para acrescentar aqui, Megali, porque quando o ministro da Educação, Camilo Santana, acertadamente diz vamos parar o processo para que a gente retome mais adiante, depois de uma consulta, não é? Depois de debatermos mais o tema, a gente precisa ficar de olho naquelas escolas que já implementaram, não é? Porque ele disse, esse processo não será interrompido. As escolas que já iniciaram a reformulação do novo ensino médio vão prosseguir. Mas de que maneira? Com que norte? Vão ter de mudar a diretriz a partir do momento em que houver uma diretriz do que as escolas devem fazer, para não ficar essa coisa à la carte, cada um faz uma grade à sua maneira, né? Então, assim, mesmo essas escolas que já iniciaram o processo vão ter de respeitar algum norte, alguma diretriz que ainda deve sair por parte do Ministério da Educação. A gente vai ter de aguardar, porque isso que já gerou uma desigualdade, como bem apontado pela presidente da Todos pela Educação, e a Todos pela Educação aprova essa ideia na essência, que é você conseguir preparar mais e melhor o aluno, o estudante, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida, porque a essência é essa, não preparar apenas para um vestibular, mas para a vida. Todos pela Educação aprova, desde que haja esse debate, essa conversa, mais uma vez, para as adaptações. Do jeito que está, não funciona e acentua desigualdades já existentes entre as escolas, os estados, e em especial quando você fala do ensino público versus o ensino particular no Brasil.
Quarta-feira de muitas emoções. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, presta depoimento no caso das joias. Sim, nesta quarta-feira. Fala aí, Rafael Procópio. Jair Bolsonaro deve ser ouvido hoje à tarde pela Polícia Federal sobre as joias não declaradas que ganhou do governo da Arábia Saudita. Esse será o primeiro depoimento dele como ex-presidente da República. A defesa de Bolsonaro entregou 3 estojos com diversos itens valiosos ligados a ele e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Entre eles, um conjunto de joias femininas avaliado em 16 milhões de reais, que foi apreendido pela Receita Federal em 2021. Há ainda um relógio da marca Rolex cravejado de diamantes, estimado em mais de 360 mil reais. Uma caneta com pedras preciosas e um par de abotoaduras também contém num dos estojos. Jair Bolsonaro nega as irregularidades e diz que todos os objetos foram cadastrados no acervo da Presidência da República. A Polícia Federal quer saber, no entanto, se houve participação de Bolsonaro nas tentativas frustradas de retirada das joias na Receita Federal. Além do ex-presidente da República, a PF vai ouvir o coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. Foi ele quem assinou um documento que pedia a liberação das joias pela Receita, o que não aconteceu. O aumento de quase 300% no salário do governador. 400, Megali? 400%? Foi para quanto? Foi para 41? Era de 10. De 10 para 41? 10 é pouco, né? A gente tá A falando proposta... foi para 30, não, então 300% mesmo. Que a proposta, 300% o Sandro está dizendo. A proposta inicial era 41 mil reais, né? Então, fosse o caso, seriam 400%. Enfim, salário do governador de Minas Gerais foi aprovado em primeira votação, esse aumento aqui. A Bruna Vale vai nos trazer os detalhes. O projeto de lei que propõe um aumento de quase 300% no salário do governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, é aprovado em primeiro turno pela Assembleia de Minas. O texto votado ontem prevê que o salário de Zema, que hoje é de R$ 10.500, passe para R$ 37.500 ainda neste mês. Já o do vice-governador será de R$ 33.830,96. Agora o texto volta para a análise das comissões, antes de ser votado em segundo turno no plenário da Casa. Era um salário muito baixo. Para ser um governador, Vamos combinar, né? O timing não é dos melhores. Não. Qual o timing bom, aliás, né, para você aumentar qualquer salário em 300, 400%, 300 e tantos, na verdade 200, quase 300%. É um aumento substancioso, mas é impressionante que Minas Gerais pagasse até ainda agorinha, R$10.500 Tem um detalhe. Governador do estado. Estamos falando de Partido Novo, que é um partido que defende o Estado mínimo, né? Que defende a pessoa não tem... O político não deveria sequer ganhar salário, ele tem que, né, se doar para fazer isso e tal. Não tem que usar dinheiro do Estado para fazer esse tipo de coisa. Zema também usou isso nas campanhas dele. Não estou dizendo que seja certo, eu só estou dizendo que é o que o partido defende, né? Eu não quero parecer enfim, o defensor do partido. Não, enfim, a hipocrisia mandou aqui o Luiz, nosso Novo ouvinte. É um partido liberal, não é um partido libertário. Né? Ele não defende a ausência de governo e de Estado. Não. Defende um Estado mínimo e enxuto, mas isso não significa não haver salários para executivo. Isso aqui, ó, Carla, o Zema, ele não recebe salário, ele doa. Ele doava, né? Gerais, ele doava, isso. Ele adotou uma nova postura em relação ao próprio salário dele. Ele chegou a doar e disse que doaria até ele conseguir ajustar o salário do funcionalismo público, o que, segundo ele, foi conquistado em agosto de 2021. Aí mesmo depois de ter colocado o salário em dia do servidor público, continuou doando até o mês de dezembro do ano passado. Então é isso. Muito bem. Em frente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o parcelamento de compras no débito pelo Pix. O ministro acredita que a ferramenta pode ser uma grande inovação no sistema bancário e pode baratear o crédito no Brasil. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem sendo duramente criticado pelo presidente Lula por causa das altas taxas de juros. A Selic está atualmente em 13,75% ao ano. Vocês viram como deve funcionar isso? Claro que está cedo, foi uma primeira conversa, né? Mas parcelamento de compras, aí deixa de ser débito, né? Parcelamento de compras não é no débito, é no Pix. E aí seriam juros mais baixos nesse parcelamento? Não haveria? Ele não explicou exatamente, né, como seria. Débito é débito, débito não tem juros. Então é isso. Parcelamento de compras no Pix
seria algo ou com juros baixíssimos ou sem juros, é isso? Teoricamente Mas a já não dá para transferência- fazer? Você Não. faz uma transferência à vista e depois você agenda as outras? Porque dá para Sim, agendar, mas não não- dá? Transferências pelo Pix? Sim, mas aí não é algo automático, né? Não é um pagamento único automático. Não, o único não seria. Mas Por é só agendar. Se eu vou a uma loja... Querendo dar ideia. Não, mas se eu vou a uma loja e pago, sei lá, uma camiseta da Pacalolo, o Pix, ela custa R$150. Eu falo, olha, eu vou fazer um Pix de 50 para hoje e vou agendar mais 2, tá? Eu não vou sair com a camiseta da O problema loja é que porque eu também posso a pessoa... cancelar esse exatamente, agendamento. a pessoa cancela. Então aí o lojista vai ter alguma garantia do banco também. Enfim, a ideia parece interessante. O governo Lula finaliza os últimos detalhes antes de enviar o texto da nova regra fiscal para análise do Congresso e busca alternativas para compor a arrecadação. No total, o governo calcula que precisa de 110 a 150 bilhões de reais neste ano para garantir as contas no azul em 2024. Os ministros, aliás, o ministro, da Fazenda já declarou que a ideia é taxar setores da economia que hoje não pagam ou pagam poucos tributos. Por isso, a solução apresentada por Fernando Haddad inclui empresas de comércio eletrônico pela internet e também do ramo de apostas. Ontem, os grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são patrocinados pelas chamadas bets, se manifestaram contra contra essa proposta de tributar essas empresas, claro, temendo perder dinheiro, Só com 2 cobranças serão arrecadados cerca de 23 bilhões de reais anuais com essas 2 citadas. O restante deve vir através da restrição de incentivos fiscais dados por estados a empresas, o que garantiria mais de 90 bilhões de reais. A ministra do Planejamento e Desenvolvimento Social ressalta, no entanto, que só o marco fiscal não é suficiente. Para Simone Tebet, a aprovação da reforma tributária também é fundamental para os rumos da economia brasileira. O arcabouço fiscal é a bala de bronze para dar a credibilidade necessária para ir adiante, os juros começarem a cair, e poder o Brasil voltar a crescer e gerar emprego dentro dessa ótica monetária. Mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, deu aval para um acordo que promete destravar a tramitação de medidas provisórias. Na lista estão MPs que garantem programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, que perderiam validade no fim do mês. A partir da semana que vem, serão instaladas 4 comissões mistas no Congresso, com a participação, portanto, de deputados e senadores. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o acordo vai permitir a análise de 12 MPs enviadas pelo governo Lula. Consideramos um acordo satisfatório para garantir a votação dos conteúdos, que é aquilo que o governo vinha trabalhando desde o começo. Com isso, a gente trabalha os 12 temas como prioritários. Vamos trabalhar para a aprovação do conteúdo dos 12 temas, como nós temos conseguido até esse momento aprovar todas as MPs que estavam na pauta. Voltamos a falar das denúncias de assédio sexual dentro da Petrobras. Luana Bernardes. A ouvidoria da Petrobras recebeu de funcionários 81 denúncias de assédio ou importunação sexual. Por causa do alto número, a estatal anunciou a criação de um grupo de trabalho para rever os procedimentos de registro. O Ministério Público do Trabalho, no Rio, instaurou um inquérito civil para investigar os casos. O órgão está na fase de solicitação de informações. Uma vítima que teve a identidade preservada conta que, quando era auxiliar de limpeza no Centro de Pesquisas da empresa, no Rio de Janeiro, foi assediada pelo petroleiro Cristiano Medeiros de Souza. O homem era o superior hierárquico da vítima. Aí eu fui pro banheiro e fica na porta. E ali ele não deixa eu sair porque ele quer que eu bote a mão, ele quer que eu dou beijo, ele quer que eu alise. Cristiano Medeiros de Souza foi denunciado pelo Ministério Público por assédio e importunação sexual e responde a outros 2 inquéritos. A Petrobras disse que ele não faz mais parte da empresa e abriu uma sindicância. A defesa do petroleiro nega as acusações. O STF suspende a chamada presunção da boa-fé no mercado de ouro. Informações chegando com André Viana. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicação da presunção da boa-fé no comércio de ouro no Brasil. A aplicação permitia que distribuidoras comprassem o metal baseado unicamente nas informações prestadas pelos vendedores. O ministro também determinou um prazo de 90 dias para que o governo federal adote um novo conjunto de regras para a fiscalização desse tipo de comércio, com especial atenção à verificação da origem do ouro.
A intenção seria combater o garimpo ilegal, tornando mais difícil a compra e venda do metal obtido de forma irregular no mercado em geral. O comércio de ouro havia sido simplificado por uma lei de 2013, que, de acordo com Mendes, teria facilitado a expansão das atividades de garimpo ilegal, que incluem o desmatamento, a contaminação de rios e a violência contra povos indígenas nas regiões afetadas. Atualização das chuvas no Ceará. Fala aí, Lohane Mendonça. 4 rodovias estaduais do Ceará seguem interditadas pelos impactos das fortes chuvas registradas recentemente em todo o estado. Passam por intervenções de recuperação a CE que liga Uruburetama a Itapajé, a CE no distrito de Vazantes, em Aracoiaba, CE 384, trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba, e CE 393 em Rosário, distrito de Milagres. Outras 4 rodovias estão parcialmente bloqueadas e exigem atenção redobrada dos motoristas. A médica Maria Cecília Barbosa da Silva Conceição é promovida ao posto de almirante e torna-se a primeira negra a ocupar esse cargo na história da Marinha Brasileira. Ontem ela esteve na cerimônia em que o presidente Lula cumprimentou os oficiais recém-promovidos no Palácio do Planalto. A almirante vai ocupar o cargo de diretora do Departamento de Saúde e Assistência Social da Secretaria de Pessoal do Ministério da Defesa. Mulheres só puderam ingressar na Marinha em 1981. Até então, apenas outras 2 haviam chegado à cúpula da Força. A revisão do FGTS será julgada no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 20. Mais detalhes chegando de Brasília com Karine Nogueira. O Supremo Tribunal Federal deve julgar a ação que pede a mudança do índice de correção do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Atualmente, o FGTS é corrigido pela taxa referencial mais 3% ao ano. Ocorre que, desde 1999, a taxa referencial tem ficado abaixo da inflação e não acompanha a variação do poder aquisitivo. Há tempos, muitos trabalhadores brigam na justiça pela mudança do índice que corrige monetariamente o FGTS. De acordo com o STF, o caso vai ao plenário no dia 20 de abril. Atualização agora do caso daquela mulher, lembra que a gente falou? Ela foi enterrada, entre aspas, viva em Minas Gerais. Ela foi encontrada viva dentro de um túmulo, né, aquelas gavetas, e ela estava toda cimentada. A Tayane Ribeiro vai contar mais pra gente sobre as atualizações dessa história. Fala, Tayane. Estão presos os 2 homens suspeitos de terem sepultado uma mulher viva no cemitério municipal de Rio Branco, na zona da Mata Mineira. Eles foram detidos pela polícia nessa terça, uma semana após o resgate da vítima. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por vingança. A mulher de 36 anos foi resgatada após coveiros identificarem um túmulo ainda com cimento fresco e manchas de sangue. Ao chegar ao local, a polícia chegou a ouvir os gritos de socorro. A vítima segue internada com risco de amputar um dos dedos da mão. Aumentam os casos de crianças com problemas respiratórios em parte do Brasil. Fala aí, Mariana Albuquerque. 15 estados do Brasil apresentaram aumento do número de novas internações de crianças pelo vírus sincicial respiratório, mais comum nessa faixa etária. É o que mostra o novo boletim Infogripe da Fiocruz. De acordo com os dados, entre os adultos, houve crescimento de hospitalizações em 10 unidades federativas por causa da Covid-19. O risco era maior em pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal ou ainda não tomaram a primeira dose. A adesão da Finlândia à OTAN aumenta as tensões no leste da Europa, mas não deve causar uma nova crise na região. É a avaliação do professor de Relações Internacionais da ESPM Sul, Roberto Ibel. Em entrevista à Band News FM, o especialista destaca que a Rússia deve retaliar, mas a reação deve ser de ordem econômica, já que a Finlândia depende do gás e da energia russas. Duvido muito que a Rússia vá colocar, de fato, mísseis na fronteira com a Finlândia, porque também a gente não pode pensar que a Finlândia vai ter bases militares da OTAN no seu território. Acho que é muito mais no campo da simbologia essa adesão, do que, de fato, a gente colocar as armas um apontando para o outro na fronteira finlandesa. É uma brincadeira, a Finlândia sempre foi conhecida pela terra do Papai Noel, não pela terra da guerra, né, dos conflitos internacionais. Então, acho que é muito mais no campo simbólico do que, de fato, estender o conflito da Ucrânia para aquele território desse país escandinavo. Agora tem um destaque envolvendo 2 brasileiras, que é uma notícia, né, um acontecimento chocante, que é o seguinte: essas 2 mulheres brasileiras estão presas na Alemanha
sob suspeita de transporte de cocaína na bagagem. Porém, o que a Polícia Federal do Brasil diz? Que elas foram vítimas de armação. Seguem presas por lá. O Thiago Muniz traz mais informações sobre essa história. A Polícia Federal prende 6 pessoas de uma quadrilha que estava enviando cocaína para o exterior por meio da troca de bagagens de pessoas inocentes em aeroportos. A Operação Iraúna detectou que 2 passageiras de Goiânia, que foram presas em Frankfurt, na Alemanha, tiveram as bagagens adulteradas na escala em Guarulhos. Ao chegarem no país europeu em 5 de março, elas foram presas pelas autoridades locais porque malas etiquetadas com os nomes delas estavam recheadas com a droga. A Polícia Federal do Brasil, no entanto, diz que há uma série de evidências que levam a crer que, de fato, a dupla não teria envolvimento com o crime. Ainda segundo a corporação, o método da quadrilha consiste na retirada da etiqueta da bagagem despachada e colocação em outra contendo as drogas ilícitas. A superintendente regional da Polícia Federal em Goiás, delegada Marcela Rodrigues, diz que a troca foi realizada por funcionários em Guarulhos e que esse não foi o primeiro caso. Nós temos 2 malas contendo entorpecentes que não tem passageiro, tá? Então, como essa mala vai ser transportada sem passageiro? Então, para isso, foi utilizado o nome de 2 passageiras goianas, né? Então, é inconcebível uma insegurança dessa, né? Você embarca, esse outro caso era uma passageira goiana que ia esquiar na Suíça, com escala na França, e essa não foi presa, né? Cara, imagina, você tá indo passar férias, descansar, fazer turismo, e você cai numa cilada desse tamanho e fica preso 1 mês, porque é basicamente isso que está acontecendo. De acordo com a investigação da Polícia Federal, as imagens mostram, inclusive, quais eram as malas, para valer, as verdadeiras delas, e essas malas que foram, onde foram afixados as etiquetas com os nomes delas. Porque chegando na esteira lá, o que essa quadrilha fazia? É uma mala que elas não vão pegar, porque elas vão ver diferente da delas, né? Vai ficar na esteira e eles pegam a droga. Se ela passa pela fiscalização, ocorre que a mala foi barrada. E aí viram que tinha quase 40 quilos de cocaína. E aí você olha lá o nome, identifica o passageiro, o nome delas. E elas estão presas há quase 1 mês. Por causa disso, por uma cilada, basicamente é isso. Não sei se elas falam o idioma, mas não é todo brasileiro que fala alemão fluentemente. Você imagina acontecer isso num país em que você não consegue se comunicar direito, sem conhecer as regras, a legislação a fundo daquele país. É desesperador e dizer, não, essa mala não é minha. Isso. Tá bom, não é sua. Desculpa, essa cola das fitinhas, ela permite que você descole e cole de novo sem que haja danos ao material? Foi o que aconteceu nesse caso aqui. E não é o primeiro caso. Por isso até que a defesa das brasileiras está usando, né? Outros casos que já aconteceram. Existe até investigação e que mostra, tem imagens, né? De gente tentando pegar a mala, recuperar a mala. É uma quadrilha. A Polícia Federal apontou que é uma quadrilha, que envolve gente que trabalha no aeroporto de Guarulhos. Bom, uma solução relativamente fácil para isso. Que os aeroportos utilizem uma fitinha com uma cola que não saia. E que seja impossível de você retirar sem rasgar a fita, sem danificá-la. É um absurdo, né? Não é tão difícil assim, né? Tem álbum de figurinha que usa cola, que se você colou a figurinha em um abraço, você não tira mais. Né? Não há por que não utilizar o mesmo material. Um negócio que pode significar vida ou morte, prisão ou liberdade para uma pessoa. Sei que é um absurdo essa história. A gente vai continuar acompanhando e vai trazer as atualizações aqui ao longo, espero que dos próximos dias, né? Tomara. Falando no esporte agora, Inter e Atlético Paranaense estreiam com empate na Libertadores, né, Yuri Queiroga? Flamengo, Palmeiras e Fluminense estrearão hoje na Taça Libertadores da América. Atual campeão, o Mengão enfrentará o Alcas em Quito, no Equador, às 7 da noite. Já o Tricolor pega o Sporting Cristal, time treinado pelo brasileiro Thiago Nunes, em Lima, no Peru, às 9h30. Os 2 jogos terão transmissão ao vivo pela Band News FM para os ouvintes do Rio de Janeiro, a partir das 6h40 da tarde. O restante da rede acompanhará a estreia do Palmeiras diante do Bolívar, em La Paz, a partir das 9 da noite. A bola vai rolar às 9h30, com narração de Marcelo Dó. Ontem, Atlético Paranaense e Internacional empataram nos respectivos jogos de estreia. O Furacão ficou no 0-0 com o Aliança Lima, enquanto o Colorado buscou a igualdade no placar no finalzinho e saiu no 1-1 com o Independiente Medellín na Colômbia. Quem começou com derrota foi o River Plate,
A equipe argentina levou 3-1 do The Strongest em La Paz, mesmo palco da estreia do Palmeiras hoje. E o Santos estreou com vitória na fase de grupos da Copa Sul-Americana ao vencer o Blooming por 1-0 na Bolívia. O Goiás recebeu o Santa Fé da Colômbia, ficou num empate sem gols. Hoje, mais times brasileiros estreiam na competição. Fortaleza pega o Palestino do Chile na Arena Castelão, com transmissão da Band News FM a partir das 6h20 da tarde. O América Mineiro recebe o uruguaio Peñarol às 9 horas da noite. Peñarol é um time que tem uma camiseta muito pesada, tem muita tradição, muita história, mas só mais o América. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra. Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, Milton. Ontem muito futebol. E hoje também. Vamos ao placar? Pela Libertadores da América, uma competição sempre importante que já tá no começo, né? Mas tá pegando já no breu, hein? O Aliança de Lima recebeu o Atlético Paranaense. 0-0 o resultado final. Bom jogo, bom empate, melhor dizendo, para o Furacão de Curitiba, a europeia capital do Paraná. O Independiente de Medellín, em casa, recebeu o Internacional. O time do Mano Menezes não perdeu, foi acossado. E o The Strongest? O The Strongest não falha lá nos 500 quilômetros de altitude. O The Strongest meteu 3-1 no Clube Atlético River Plate, que é um dos mais importantes times da América do Sul de todos os tempos. Mas na volta em Núñez, sabe o que vai acontecer? O The Strongest, fora lá da altura, fora da altitude, vai jogar aqui no nível do mar. Sabe o que acontece? O The Strongest vira The Frackest. Você vai ver. E na Sul-Americana, o Goiás recebeu o Santa Fé da Argentina, placar de 0-0 no Brasil Central. E o Blooming, lá na Bolívia, recebeu o Santos. O Santos cascarça na mão, aos 48, 52 do segundo tempo, mas ganhamos de 1-0. É isso aí, o Santos que ganhou o Libertadores América 3 vezes, né? Agora vamos aos jogos desta quarta-feira. O Alcás recebe o Flamengo e o Flamengo ganha, vai jogar com time misto, mas vai ganhar de 2-1, tá bom? O Bolívar recebe o Palmeiras, também lá na Bolívia, e o Palmeiras com time misto vai ganhar por 1-0. O Sporting Cristal e o Fluminense, jogo lá no Peru, placar de 1-1. E na Sul-Americana, o América Mineiro, o único decacampeão do futebol mineiro, o único América que é verde, não é vermelho, o América Mineiro recebe o Clube Atlético Peñarol. Um grande abraço para vocês, grande quarta-feira e amanhã a gente volta.